Tá no ar mais um Psi Não É Miojo. Para você que acha que terapia se faz em 3 minutos, quer saber das coisas, da psique e muito mais? Fique comigo! Antes de começar, já curte, compartilha e apoie nosso trabalho. As informações estão na descrição. Aproveita e me segue no Insta, @doutora Ale Lopes. Sendo assim, solta o tema de hoje. E hoje, seguindo a nossa série sobre a psicologia transpessoal, eu vou falar para vocês como é um terapeuta transpessoal e como é o processo terapêutico na terapia transpessoal. Eu quero mais uma vez agradecer a minha querida mestre, a doutora Márcia Taboni, que foi quem me deu todo o conhecimento da psicologia transpessoal. E sigam ela nas redes, @TaboniMárcia. Então vamos lá, pessoal. Eu vou retomar um pouquinho, sobre o primeiro episódio, que foi toda a história, o que é a transpessoal. Então, a transpessoal é o estudo e aplicação dos diferentes níveis de consciência que nós temos em direção à unidade fundamental do ser. Sei. Aí você fala, Alessandra, não, você tá me deixando confuso. É o seguinte, é a consciência, é a nossa consciência além do nosso ego. É o nível transegóico. Aí você se fala, não. Continuo sem entender nada. Mas calma, gente, calma. Porque qual que é o nome do meu podcast? Psi Não É Miojo. Então, nada a gente aprende de uma hora para outra. São muitas informações. Eu sei que o primeiro podcast ficou até uma coisa um pouco maçante, porque falava muito de conteúdo histórico. É um processo. Cada dia a gente vai adquirindo mais conhecimento, a gente vai acomodando no nosso cérebro e de repente dá um boom, dá um estalo e você fala, agora eu entendi. Então, nas experiências transpessoais, você tem acesso ao seu passado e ao seu futuro. Você expande a sua consciência. E quando você expande a sua consciência, você alcança o espaço. Aí você fala, nossa, agora eu fui pra NASA. A NASA, eu vou pro espaço, pras galáxias? Não é esse espaço, Não. O espaço que você alcança é o espaço que tem dentro de você, aonde reside a sua paz e a sua felicidade. Que a maioria das pessoas procuram isso fora de si. As pessoas procuram isso nos bens materiais, elas acham que é palpável, que é o consumo desenfreado. E não é isso. Tá dentro de nós. E quando a gente percebe isso, a gente começa a tentar integrar isso na nossa vida cotidiana. E daí sim, a gente vai alcançando a nossa verdadeira natureza do espírito. Entendeu? Então, a transpessoal, ela vai muito além da pessoa, da personalidade e das nossas máscaras.
Porque sim, nós temos máscaras, nós vestimos máscaras, né? Pode parar aí para refletir, pensar. Em quantos e quantos lugares que você não vai, que você deixa de ser você mesmo, você entra num personagem, você faz um tipo para ser aceito. Então, vestimos máscaras, sim, é real. Então, a transpessoal, ela vai em busca da nossa verdadeira essência, sem essas máscaras. É quem nós somos de verdade, no nosso mais profundo. É o transcender a si mesmo. Então, tipo assim, quando você começa a acessar esses estados da consciência, que é onde a gente quer chegar, você experimenta o amor incondicional, a bondade, o perdão, a aceitação. O que é essa aceitação? É a aceitação do que está acontecendo e como está acontecendo. É o aqui e o agora, tipo, é o amar a realidade. E perceber que nem tudo nós podemos mudar. Então eu não posso mudar o outro, eu só posso mudar a mim mesmo. E quando eu mudo a mim mesmo, o outro também muda. Porque o outro percebe. Então, uma vez que a gente consegue acessar esse lugar, a gente acaba ressignificando muitas coisas da nossa vida. E a gente percebe que a gente faz parte do todo. E que tudo está integrado. Que nós estamos fusionados com tudo que está na nossa volta. E essas pessoas que a gente vai levando dentro de nós, por toda a nossa vida, até a gente acessar esse espaço, elas representam as nossas sombras. E essas sombras são o que nós carregamos e que acaba fazendo a gente sofrer. E daí nós sofremos. E o que o ser humano quer? O ser humano não quer sofrer. Ele tá sempre em busca da felicidade. Então você vai caminhando em busca desse conhecimento, dessa expansão de consciência. Pra ir aonde? Porque você quer ir justamente até esse espaço que é onde mora o amor incondicional. E pra que a gente chega a acessar ele e que a gente possa integrar isso no nosso dia a dia. E daí, nesse momento, eu percebo quem eu sou. Então, eu percebo que eu sou responsável por tudo aquilo que me acontece. Mas tudo aquilo que me acontece a partir desse momento que eu tenho esse despertar, digamos assim. Porque o que aconteceu antes, eu tava meio que naquela coisa do deixa a vida me levar, entendeu? Eu tava só vivendo sem me perceber. Agora, quando eu me percebo, quando eu estou em busca de acessar esse espaço, essa consciência, eu percebo que só eu tenho o direito de me magoar. Eu dou peso às situações que estão me acontecendo e as que já aconteceram, que eu não posso mudar. O que aconteceu, o que ficou lá atrás, eu não posso mudar. O que eu vou fazer é ressignificar. Porque, por exemplo, numa situação de abuso, o abuso já aconteceu. Eu não vou me perceber e esse abuso vai deixar de existir. Não, mas eu mudo a minha forma de olhar esse abuso, o porquê aconteceu e tudo mais. Então a transpessoal, ela trabalha com um sistema de crenças limitantes, onde a gente vai ampliando a nossa visão de mundo e da nossa existência. Porque nós só conseguimos transcender o nosso ego quando a gente consegue desvencilhar todo o sistema de crença que nós fomos criados. Porque, gente, pode parar e refletir. A gente é criado em cima de muitas crenças, muitas. Isso depende do contexto histórico, da família, do estado, aonde essa pessoa está inserida.
Então, por exemplo, na década de 80, uma mulher ser divorciada era um absurdo. Era o famoso desquite. Uma mulher desquitada não prestava. Então, as mulheres continuavam em casamentos ruins, infelizes, para não se separar, porque elas não queriam esse título de desquitada. Então, você vê, hoje em dia já é diferente. Você chega numa classe de crianças e fala: e aí, pessoal, quem aqui tem pai e mãe casados? Meia dúzia vai levantar o braço. A maioria da sala vai falar: não, meus pais são separados. Na década de 80, não. Então, assim, as coisas vão mudando com o passar do tempo. Então, o ser humano, a partir daí, ele já começa a experimentar e reconhecer em si mesmo a existência de alguma nova instância superior ao seu próprio ilimitado ego. Aí você fala: mas o que é ego? Ego é um termo freudiano que significa o quê? Tipo, é você ter a identidade de si mesmo. Você sabe que você existe. O que permite saber que você é você mesmo. E daí tem a nossa autoimagem, que é o quê? É um produto do ambiente que a gente está inserido. E daí você tem que perceber o quê? Como você se percebe dentro da imagem que as pessoas passam. Então, isso também é muito comum. Uma pessoa nem sequer te conhece e ela já te julga. É antipática. É metida. É isso. É aquilo. Mas, gente, a pessoa nunca nem falou com você. Ela só bateu o olho. E daí, nos estudos, antigamente, o que os pesquisadores transpessoais falavam é o seguinte: que nas conferências sobre a morte e o renascimento, a autoimagem dificultava o acesso às vivências genuinamente espirituais. Por quê? Porque a pessoa, por mais que ela estivesse tentando ir em busca desse autoconhecimento e tudo mais, o ego dela não deixava ela se jogar de corpo e alma, entendeu? Então ela sempre travava, porque era aquilo: não, eu tenho que estar em estado de alerta, eu não posso transcender esse lugar. Então, o ego, ele precisa estar muito bem estruturado para que a pessoa possa vivenciar essa coisa da morte e do renascimento. Aí você fala: nossa, mas eu vou morrer? Não, não é isso. Esse lance da morte e renascimento é porque quando você tá fazendo as vivências transpessoais, tem um redimensionamento da importância do ego. É como se você virasse uma chave. No vocabulário bem claro, é o famoso dane-se. Então, o seu poder, ele é relativo e ele deve se diluir para possibilitar esse momento de conexão mais amplo com o universo. E daí você vai aprender um tipo de sabedoria suprarracional, que vai além do intelecto. Você deixa o seu ego mais liberto. E daí você vai vivenciando a apreensão direta do conhecimento, integrando a racionalidade. Então, assim, o ego, ele não deixa de existir. Ele não deixa, mas ele não te controla mais com essas crenças limitantes, entendeu? Porque, assim, a partir do momento que o ego de uma pessoa deixa de existir, ela vira esquizofrênica, ela cinge a realidade. Então, não é isso. Nas experiências transpessoais, nós saímos do ego para quê? Para expressar algo a mais que nós temos. É como se nós descêssemos do salto, entendeu? Você deixa aí, você deixa, tipo assim, eu quero acessar esse outro lugar.
Então você desce do salto, por quê? Porque desde que nós nascemos, nós já começamos a ter o ego, que é o quê? É um pouco o narcisismo dos nossos pais. Então vai criando uma imagem de nós, que na verdade não é nós mesmos, é o que nossos pais... Eu falo que é sempre uma tela em branco que está sendo pintada. Então, é aquela coisa, ai, que bebê lindo, ai, é o bebê mais lindo do mundo, ai, é isso, ai, olha o que ele faz, ai, que fofinho, ai, 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 ai. E vai colocando esse ego, essa coisa de, nossa, eu sou o máximo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou. E daí você vai, a partir das vivências transpessoais, você vai trazendo para sua consciência tudo isso, entendeu? Essa coisa que você sempre foi, assim, desenvolvendo papéis que não eram os seus, que a sua família colocou em você. Então, tem essa coisa das crenças familiares, que você vai trazendo de geração para geração e geração. E quando você vai em busca desse lugar, você assume o seu próprio papel, quem você é de verdade. E daí você começa a perceber que você, por uma vida toda, foi exibindo máscaras no seu comportamento que não eram suas, que eram a expressão clara do domínio do ego que foi inserido em você. Então, quanto mais o ego se torna poderoso, mais ele cultiva e amplia e intensifica as máscaras do nosso comportamento, fazendo com que nós nos distanciamos cada vez mais da nossa própria essência. E daí você vive essa vida, entre aspas, falsa, que criaram pra você, que não é você, mas que você pegou esse papel, você assumiu esse papel. Então você tem máscaras, muitas até familiares, que são alimentadas pela energia do inconsciente inferior e que gera uma compulsão e insatisfação existencial cada vez maior. E a falta é intensa e a insatisfação profunda. Só que muitas vezes a pessoa não se dá conta disso. Por isso que hoje, cada vez mais as pessoas estão tão adoecidas. Por quê? Porque você vive e sustenta algo que não é real. É como se cada vez mais você se afundasse. Você vive um mundo irreal. Você é o que você tem e não a sua essência. Você acredita que a felicidade está no ter e não no ser. É um mundo de competição, não de parceria. E isso também é ruim, por quê? Porque quando você não se dá conta desse mundo, você não tem parceiros. Você tem inimigos, porque você tá o tempo todo competindo com o outro. Não é parceria, é competição. Eu sou melhor, eu tenho mais conhecimento, eu faço, eu aconteço, eu. Então, quando você vai atrás dessa sua essência, de acessar esse espaço, você vai aprendendo a ressignificar tudo isso. E você compreende também que tudo tem o seu porquê. E para quê? Por quê e para quê? Por que isso aconteceu? Por que é assim? Por que foi assim? E o que isso vai me ajudar? Então, quando nós percebemos tudo isso, nós ampliamos a nossa consciência. Nós transformamos o nosso eu, a nossa maneira de ver o mundo. É como um despertar. Nós mudamos a nossa forma de ver o mundo. E daí você fala, ai, tá bom, Alessandra, mas beleza, você só ia falar o que era transpessoal. Então, assim, num resumo do resumo, é isso.
E agora eu vou falar pra vocês o que é o terapeuta transpessoal. Então, o que é esse terapeuta transpessoal? E daí você às vezes até me pergunta, mas e aí, mas qual é o título? É terapeuta transpessoal? Qual é o título ideal? Qual é o título certo? É psicoterapeuta? É terapeuta? É mestre espiritual? É guru? É o que você quiser, gente. O que você quiser é. Não tem uma coisa específica, tipo, é psicólogo, é psicanalista. Não. Na transpessoal tem vários termos que você pode usar. Então, daí você já começa a ver que o importante mesmo é que o terapeuta transpessoal, ele procura trabalhar com a escala completa dos aspectos do seu cliente. E daí o que são esses aspectos complexos? É tanto as patologias como o que esse cliente tem de sadio. Então, o terapeuta transpessoal, ele vai conduzindo o processo terapêutico para uma valorização das potencialidades do cliente. Tudo o que o cliente tem de positivo, ele olha, e ele não olha só os aspectos patológicos, não só o que tá ruim, qual é a queixa. Então ele olha um todo. Então o que o paciente tem de positivo, qual é a queixa e também o lado espiritual desse cliente. Então esse terapeuta transpessoal, ele olha e reconhece o potencial humano, o potencial desse cliente. E daí eu te faço uma pergunta. Você já parou para refletir que quase nunca você se elogia para você mesmo? Você se reconhece? Agora, você também já percebeu o quanto você se denigre? O quanto você se julga? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Gente. É isso. É começar a reparar isso. Claro que você não vai virar uma pessoa narcisista que vai ficar o tempo todo falando, não, porque eu. Não é isso. Mas é o você virar e falar, putz, que legal. Olha que legal que você conseguiu fazer. Olha que legal isso que você fez hoje. Nossa, você tá de parabéns. Você se superou. É esse tipo de reconhecimento. Então, o terapeuta transpessoal, ele tem como foco central a consciência. Então, é o quê? É essa autorreflexão, aonde você, ou o cliente, vai reconhecer a existência do nível transpessoal. Você vai reconhecer a sua consciência e as experiências ligadas a este nível de consciência. Então você começa a perceber os aspectos intrínsecos da natureza humana. E você começa a aceitar que todo indivíduo, né, tem o direito de escolher e modificar o seu próprio caminho. E daí você pode... Nossa, eu era um mega empresário, trabalhava, num mega banco, blá, 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 tava infeliz. E de repente, do nada, eu larguei uma carreira que eu ganhava tantos R$1.000 por mês e fui virar, outra coisa. Fui virar artista. Fui vender minha arte na praia. Eu tô dando um caso extremo, tá, gente? Mas tudo bem. Isso não tem problema. Você foi ser feliz, você foi em busca da sua felicidade. Então você sai desse lugar que foi imputado pra você, onde você usava uma máscara, a máscara do mega empresário. E você foi ser você. Você foi ser você. E isso também serve pra outras coisas. Por exemplo, uma pessoa que vivia um casamento infeliz, heterossexual, e de repente falou, não, eu não tô feliz nesse lugar. Eu vou namorar uma outra pessoa do mesmo sexo. E beleza. Então você sai desse lugar dos rótulos, das máscaras, entendeu? Então o terapeuta transpessoal, ele vai servindo conscientemente o seu cliente.
não há um distanciamento entre o terapeuta transpessoal e o cliente. Não tem aquela superioridade hierárquica que em alguns outros tipos de terapeuta tem. Sabe? Aquele terapeuta que nem sorri, que nem tem um tracinho assim na testa, que ele fica te olhando com aquela cara blasé. Não tem isso. É muito mais empático a terapia transpessoal. Então, o terapeuta transpessoal, ele não é aquela pessoa detentora da sabedoria absoluta. Não é. O terapeuta transpessoal, ele já viveu, na maioria das vezes, aquilo que ele oferece para o cliente. Então, se ele não viveu ainda, ele tem o conhecimento de tudo o que ele está falando, né? Por relatos de outras pessoas. Então, o conhecimento do terapeuta transpessoal não é só conceitual, mas também é muito experiencial. Tipo, ele já foi nesse lugar. Ele já trabalhou as vivências com ele mesmo. Ele já foi até aquele espaço. Então, para ele, né, para ele é palpável. Ele já expandiu a consciência dele. E isso é de extrema importância, tanto para o cliente como para o próprio terapeuta. Aí você fala, mas por que é importante para o terapeuta? Porque, gente, para e pensa, como que eu vou te oferecer algo que nem eu sei? Como eu vou te falar que um mousse de chocolate é gostoso se eu nunca provei? Entendeu? Então, o terapeuta transpessoal, ele tá sempre em evolução. Sempre, sempre, porque é sem fim. Aliás, essa área psi é sem fim. Aí você percebe como, gente, não é miojo. Nós, terapeutas, mesmo com muitos anos de formados, a gente nunca para de estudar. A gente estuda muito. Meu marido mesmo brinca comigo e fala, nossa, mais livro? Você nunca vai parar? Não tem fim. E a gente tem essa gana de conhecimento. A gente quer mais. Então, o terapeuta transpessoal, ele tá sempre fazendo a análise individual dele mesmo, além da interpessoal, né, que são dos atendimentos e da supervisão clínica. E ele tá sempre engajado e motivado na busca espiritual. Então, ele tá sempre em busca. É sem fim. Cada vez mais ele tá atraído pelo mistério da alma humana e fascinado pela sua complexidade, já que temos a consciência de que para ajudarmos o outro, o cliente, você que tá aqui me escutando, a se transformar, nós temos primeiro que nos transformar, nos acessar. Aí eu vou dar para vocês um exemplo. Quando a gente tá no avião, o avião vai cair. Qual que é a recomendação? Primeiro, você coloca a máscara em você. Depois, você coloca a máscara na pessoa que está do seu lado. Então, o que é isso? O que uma pessoa tem para oferecer à outra é o seu próprio ser. Nem mais, nem menos. Não existe disputa. O terapeuta transpessoal, ele não quer ser o detentor da sabedoria absoluta. Ele compartilha do saber dele e ele vive nessa coisa da comunidade, onde todos são iguais. Então, essa coisa da comunidade, de todos nós temos que saber. Então, esse terapeuta, ele tem um compromisso com o princípio de que todos os seres humanos têm impulsos contínuos para um crescimento emocional e estados últimos, que ele auxilia a realização do crescimento emocional. Ele também tem o conhecimento dos mecanismos de defesa do ego, né? Então, a gente também sabe como esse ego trabalha, funciona, essa coisa da negação, do negar a realidade. E ele também entende o ego nele mesmo. Então, a partir daí, o terapeuta transpessoal, ele trabalha com o cliente através de técnicas e formas de interação e integração que sejam diretamente relevantes ao seu estado corrente.
Então é um passo de cada vez. Gente, é um passo de cada vez, é um passo de cada vez. Talvez você escute o meu podcast 10 vezes e você fale, putz, não, meio que ainda não entendi. Ok, não é miojo. Não é miojo, você não vai entender tudo em 3 minutos. Então, o processo da psicoterapia transpessoal tem como referência o espectro total dos níveis de consciência. Mostra, que a evolução humana ou desenvolvimento psicológico ocorre em estágios de crescente integração e transcendência em direção à totalidade. O contexto da terapia transpessoal pode ser visto como uma oportunidade para o cliente ver e vivenciar o mundo transpessoalmente. Aí você fala, nossa, mas o que é isso? O que é o mundo transpessoalmente? O mundo transpessoalmente é além da mera identidade pessoal ou da história biográfica. O processo psicoterapêutico transpessoal se desenvolve em 2 etapas interligadas, que é o quê? O crescimento pessoal da pessoa, porque às vezes essa pessoa está toda fragmentada, e o crescimento transpessoal. Então, no crescimento pessoal, a personalidade do cliente deve se harmonizar para que o self possa estabelecer sua ação sobre a personalidade. Então, nós temos que equilibrar e, assim, colaborar para que o self se integre, para que a pessoa não esteja toda fragmentada. Aí, isso tem como meta a autorrealização pessoal. Aí a gente vem para a segunda etapa. Quando a gente consegue integrar esse self e tudo mais, a gente passa para a segunda etapa, que é o crescimento transpessoal. Então, esse crescimento é representado pelas experiências do cliente como parte integrante de um todo maior. Aí você fala, eita, mas o que é isso? O que é o todo maior? Então, essas experiências, elas implicam na expansão da consciência, além das limitações do ego, tempo e do espaço, como são percebidas na consciência comum ou de vigília. Então, é o quê? É você deixar ir, é liberar esse ego. Então, o trabalho desse nível, ele requer a desidentificação com as restrições da personalidade individual. Ou seja, você tem que mergulhar de cabeça, se integrar a essa etapa, deixar as máscaras, deixar o julgamento, os rótulos. E essa etapa tem como meta a autoconsciência. Então, eu vou dar um exemplo para vocês no budismo. No budismo, eles dizem que nós temos que passar da consciência do reflexo superior da água para a consciência da água. Então, você percebe a água. Você não olha só ali aquela água, ali é água. Não, você percebe essa água. Você tem a consciência da água mesma. Então, a consciência da mente é como a água, que nós não vemos. E daí você começa a ter a consciência da água, que é o quê? Nós não nos vemos a nós mesmos. E daí, o que talvez possa ser o despertar da consciência de ser, pode ser o encontro com a morte, por exemplo, pela dor, pela carência, pela perda de um ente querido, por um acidente de carro onde quase se morre. É como um chacoalhão, uma experiência única, que daí a gente percebe o quê? Que nós evoluímos na dor, nós saímos do lugar. Às vezes, se não tem um episódio traumático, a gente nunca vai ter essa consciência da água mesma. A gente fica só naquela coisa de olhar ali o reflexo, tipo, legal, ali tem um lago. Mas você não se dá conta de, puta, que legal esse lago, como ele é, como é essa água tá limpa, não tá. Então, esses 2 crescimentos, o pessoal e o transpessoal, eles são vistos como se fossem coisas distintas.
mas eles não podem ser separados. Ou seja, o trabalho de conexão entre a consciência pessoal e a transpessoal é fundamental quando o resultado que se espera é a integração total ou holística da pessoa. Aí você já fala, ai não, de novo esse papo de riponga? Gente, a gente tem que parar com esses rótulos. Tem que parar com esses rótulos. Então, o que é o holístico? O holístico vem do grego, holos, que significa o quê? Significa o todo, o inteiro. Então, os autores da transpessoal apontavam a passagem do pessoal para o transpessoal como um ponto crítico, onde uma crise existencial ia acontecer. Por quê? Porque você se dá conta que, digamos que o que você viveu era tudo uma mentira. Então, a sua vida meio que tem uma perda de significado, né? Então, você fala, meu Deus, mas essa vida toda eu vivi uma mentira. Então, nesse nível, é realizado o trabalho com a morte. E geralmente culmina em profundas alterações na escala de valores. Por quê? Porque é isso, gente. Você tem o despertar, você acorda, você fala, não, isso não sou eu não sou isso. Isso é o que fizeram de mim. Eu não sou isso, eu sou outra coisa. Então, o ser humano, ele desperta, ele volta à sua vontade de viver. Ele clareia o lago profundo do inconsciente. Entendeu? Ele mergulha no seu lado sombrio e descobre o renascer por trás da morte. Então ele traz o raio de luz para quem chega nos níveis mais profundos do abismo, que é o sofrimento humano, e ele faz germinar a folha verde da esperança. Porque daí você tem esse despertar e você fala, não, agora eu vou viver. Então, a vida, ela é muito curta para ser pequena. E você se dá conta disso. Então, o terapeuta transpessoal, ele não é nem a terra, nem a água, nem o raio de luz ou o ar. Mas ele está inserido nesse todo. Porque ele absorve e necessita de tudo isso dessa forma integrada para favorecer ao cliente o despertar. Então, o que é isso? É assim, o terapeuta, ele tá ali do lado do cliente, lado a lado, lado a lado. Só que na hora que chega naquele lago para ter a consciência da água, aí é o cliente que decide se ele vai ter essa consciência ou não. Se ele vai querer esse despertar. Então é assim, o cliente, ele tem em si a centelha da sua cura, entre aspas, né? Porque eu já falei isso em outros vídeos meus no YouTube, que a cura, ela não é total. O que a gente aprende é o ressignificar. É o entender como as coisas são. E daí ter uma vida melhor. Porque a cura para dor é algo como desenvolver a consciência. É estar desperto ao que ocorre com os olhos abertos, tanto para fora como para dentro. Só que os seres humanos, eles fogem do dentro. O olhar para dentro é difícil e faz com que nós voltemos às nossas dores. É como ir ao inferno, já que temos tantas dores. E, gente, na boa, e quem não tem dor? Ah, me poupe, né? Esse povo que fala, ai, não, eu não tenho trauma, eu não tenho dor, eu não tenho problema. Não, tem sim. E é só quando a gente acessa esse lugar que nós nos curamos. Por quê? Porque a gente ressignifica, a gente transcende. A gente transcende tudo isso. E daí a gente começa a entender que nessa vida, pra gente se desenvolver, pra gente dar fruto, pra gente fazer tudo isso, a gente precisa acessar esse lugar. E percebe que, a vida não é fácil. A gente tem que fazer coisas que doem. Entendeu? Então,
o cliente, ele começa a se conscientizar de tudo isso. Ele traz para a terapia, para esse terapeuta, toda a sua intimidade, as coisas mais obscuras, as sombras. Ele se desnuda psicologicamente. Ele está aberto. Por quê? Porque com o terapeuta, ele não vai ser rotulado, ele não vai ser julgado, ele não vai ser estigmatizado, ele não vai ser comparado. E quando ele é comparado, ele só é comparado com ele mesmo, com quem ele era ontem, com quem ele é hoje. É comparado os ganhos que ele tem. Então, quando a gente vai percebendo e mudando esse nosso nível da percepção da realidade, a gente dá o salto quântico. E a possibilidade de sair da dualidade, a gente entra no despertar. E a gente vai indo além, em direção à própria unidade. A gente vai indo para aquele espaço que a gente quer. Então, o que é muito importante da gente entender e saber? Todos nós temos sombras. Temos. E a sombra, ela nos deixa doente. Mas o encontro com ela, acessar ela, ressignificar ela, nos faz sarar. Então, sendo assim, a psicoterapia transpessoal, ela se preocupa com o bem-estar do cliente. O bem-estar total. Ela não olha só a doença. Ela não se limita só ao tratamento e à manipulação das sintomatologias específicas. Ela olha o cliente como total. O físico, o emocional, o mental, o existencial e o espiritual. E tudo isso interligado e interdependente. Então vai utilizando técnicas como respiração, relaxamento, biofeedback, meditação. Aí você fala, nossa, mas essas coisas funcionam? Tipo, gente, funcionam. Nos dias de hoje, a neurociência conseguiu estudar o cérebro de uma pessoa que medita e ver o aumento do hipocampo. Na época que a transpessoal foi criada, o Groff fazia estudos com LSD para acessar os fenômenos perinatais e outros níveis de consciência. Só que daí, naquela época, na década de 60, pouco se sabia sobre o mundo oriental. Até que o Ram Dass fez uma viagem à Índia e lá ele encontrou um maestro que disse para ele, olha que sensacional, falou assim, então, tudo que você acessa com substâncias, eu posso te ensinar a acessá-las sem elas. E nessa mesma época, alguns psicólogos estadunidenses começaram a ter contato com tribos indígenas americanas e o xamanismo. E daí foi então que no xamanismo eles encontraram também muitas respostas para os estudos mais profundos da consciência. A ayahuasca, por exemplo, é uma planta de poder maior. Só que se tem muita desinformação sobre ela. E algumas pessoas utilizam ela da forma errada, o que gera muito preconceito. Mas quando a gente usa ela da forma certa, as plantas de poder, elas podem sim ser muito benéficas para tratar, por exemplo, transtornos emocionais, né? Ansiedade. Só que quando você está fazendo esse tipo de tratamento, é muito importante que você esteja em terapia, porque senão você vai acessar muito conteúdo e você não vai saber o que fazer com isso. Gente, não adianta achar que, eu não faço terapia, não faço nada, não faço porcaria nenhuma, eu vou tomar um chá de ayahuasca, eu vou fazer um ritual e eu vou sarar. Não, gente, não é miojo, não é assim. Você precisa estar em tratamento, em terapia, em análise, porque você vai acessar muitos conteúdos. Pode dar errado, pode dar mal, você pode ter quebra da realidade e não voltar nunca mais. Então não é assim. Não vai achando que, legal, eu vou lá e beleza. Então tem que tomar cuidado com o que faz.
E daí eu vou dar uma dica de livro pra vocês. Ó, dica de livro. Ó, já, quem puder, já pega um papelzinho, uma caneta, anota. Tem um livro super bacana de um autor que chama Carlos Castaneda. O livro chama A Erva do Diabo. Repetindo, Carlos Castaneda. O livro se chama A Erva do Diabo. É um livro bem antigo, onde ele, o Carlos Castaneda, fala sobre a sua experiência em busca da sua própria evolução espiritual com o peyote. E daí ele usou o peyote guiado por um xamã que se chamava Dom Juan, que era um índio mexicano, tá? Gente, eu já li esse livro, ele é muito bacana, ele é muito legal, vale a pena. Então, a psicoterapia transpessoal, ela tem por objetivo o despertar. E o terapeuta cria condições que incentivam a autorrealização do organismo. Leva em conta o potencial humano que é infinito. Se nós soubéssemos o poder que nossa mente tem, é incrível, é incrível. A gente só precisa aprender a acessá-la. Gente, eu também sempre falo isso. Olha só, como que uma pessoa consegue fazer jejum de uma semana? Isso é poder da mente. Isso é treino. Isso é programação mental. Então, as experiências transpessoais, elas estão sendo interpretadas de várias formas diferentes. Um transpessoalista pode ser religioso ou não. Pode ser teísta ou ateu. A transpessoal, às vezes as pessoas falam, ai, mas essa psicologia transpessoal é atrelado à religião. Não, gente, não tem nada a ver. É um estudo de muitas coisas. Então, a transpessoal, ela é interdisciplinar. Ela faz uso do chamado 3 olhos do conhecimento, que é o sensorial, o introspectivo e o contemplativo. Então, por ela ser assim, um estudo de muitas coisas, ela acaba entrando em choque com muitas outras escolas que efetivamente pregam ou recorreram a uma única epistemologia. Então, vale lembrar aqui a frase do Maslow, que pra mim, gente, é linda, porque o ser humano era incrível. O que ele falou? Eu sou um behaviorista, um freudiano e um humanista. Por quê? Porque ele integrou tudo. Tudo. Então, a transpessoal, ela olha o todo. Diferente, por exemplo, do behaviorismo, que se concentrou no quê? Na ciência e nos dados sensoriais, no que podia ser reproduzido em laboratório. A psicanálise enfatizou a observação mental. Já a transpessoal, ela adotou uma epistemologia eclética. E eu vou dar para vocês um outro exemplo. Eu, por exemplo, quando estava na faculdade, a faculdade não ensina psicologia transpessoal. Muitas pessoas que fazem faculdade de psicologia nem sequer sabem, pasmem, nem sequer sabem que a psicologia transpessoal existe. E eu tinha um professor que era daqueles formados na primeira turma da USP, né? Em 1900 bolinha. E ele sempre falava muito isso na sala. Não pode ser eclético, não pode ser eclético, não pode ser eclético. Você tem que escolher uma abordagem e tem que seguir. Não pode ser eclético. Então, tem um certo preconceito em cima da transpessoal. Por quê? Porque ela visa a inclusão da ciência, da filosofia, a introspecção e a contemplação. Ela tem uma visão global. Ela integra tudo, corpo, mente, espírito. Ela vai integrando tudo numa investigação ampla e adequada das várias dimensões da experiência e da natureza humana. Ela, gente, é muito importante isso, ela não nega a psicologia empírica. Ela não nega. Inclusive, ela nasceu da psicologia empírica. Então, o Groff dizia: expansão da consciência para além dos limites conceituais
ordinários e da consciência normal do ego. Então, tipo, gente, é ir além. Aí, gente, eu também vou falar aqui pra vocês uma frase do nosso querido Jung, né? Que é o seguinte. Vamos lá. Eu vou ler, tá? Pra vocês, porque o negócio é grande. Aqui é o seguinte, ó. Entre os assim chamados neuróticos de hoje, um bom número não seria em épocas mais antigas. Não se teriam dissociado se tivessem vivido em tempos e lugares em que o homem ainda estivesse ligado pelo mito ao mundo dos ancestrais, vivendo a natureza e não apenas a vendo de fora. A desunião consigo mesmo teria sido poupada. Trata-se de homens que não suportam a perda do mito, que não encontram o caminho para o mundo puramente exterior, isto é, para a concepção do mundo, tal como a fornecem as ciências naturais, e que também não podem satisfazer-se com o jogo puramente verbal de fantasias intelectuais, sem qualquer relação com a sabedoria. O Jung disse isso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, onde eu vim falar para vocês sobre como é um terapeuta transpessoal e como é o processo terapêutico transpessoal. Quem gostou do episódio, por favor, compartilha, divulga o nosso podcast para todo mundo, espalha para os amigos. E eu espero que vocês tenham gostado. E agora, no próximo episódio, no episódio 3, eu vou trazer para vocês sobre a vida de Maslow e também relatos de experiências transpessoais. Isso é bacana, gente. Os relatos de experiências transpessoais são bem legais. Eu vou trazer relatos de pessoas que eu conheço, tá? Eu não vou ficar trazendo relatos históricos, né, lá da década de 60, porque é muito... É muito, sabe assim, é muito didático. Aí fica uma coisa meio enfadonha. Eu vou trazer mais o aqui e agora. Tipo, uau, sensacional. Então, mais uma vez, muito obrigada pela audiência de todos. E não esqueçam, gente, quem gostou, compartilhe o conteúdo. E lembrem-se, nós evoluímos quando nós compartilhamos conhecimento. Não sejam egoístas. Compartilhem conhecimento. Compartilhem. Tá bom? Até o próximo, pessoal. Muito obrigada. Um beijo pra todo mundo. Tchau.